Olá, alunos da escola Frederico Keps, né? O Keps, não sei. Professora Vera de Sinambu, estão trabalhando para as Olimpíadas de Língua Portuguesa e sobre crônicas. E vocês escolheram, então, tomar como referência, como inspiração, esse meu livro, O Menino Peixe e Outras Histórias, tá? Bom, como eu já falei sobre o livro a outra vez, hoje eu quero mais fazer uma conversa de um escritor, né, com uma experiência, uma carreira já, e vocês que são alunos e que gostam de escrever. E eu também comecei escrevendo na escola, gostando de escrever na escola, e só escrever, só gostar de escrever, só colocar o nosso pensamento, a nossa emoção no papel, não é escrever literatura. E crônica é um gênero literário. Então isso é uma coisa importante da gente diferenciar. Quando eu escrevo crônica, eu não estou fazendo jornalismo, tá? Eu estou escrevendo literatura. E o que tem de diferente quando eu escrevo literatura? Bom, a primeira coisa quando eu escrevo literatura é que eu não me preocupo com a verdade. Posso mentir? Posso. Devo mentir, mas não é bem uma mentira. Tá? Quando eu escrevo literatura, eu trabalho com o significado daquilo que eu vou dizer. Não tanto se aquilo aconteceu exatamente ou se é exatamente como a realidade. Né? Como vocês vão escrever sobre o lugar que vocês vivem numa cidade que é maravilhosa. Tem lugares lindos, prédios antigos. Eu acho que isso é uma coisa que vocês têm que resgatar. Né? Eu, quando estive aí, tirei fotos de vários prédios antigos, sobretudo ali na entrada, né? Na entrada da cidade, ali à esquerda, tem uns prédios muito legais. A antiga, onde tinha a delegacia, acho que foi que eu vi. Então, o Rio, né? Você está numa uma cidade de origem alemã, uma cidade pequena. Então, vocês vão encontrar alguma coisa específica. Qual é a diferença da crônica para o conto? Bom, primeiro, no conto tem um personagem em conflito que pode estar na crônica ou não, né? O conto também tem a questão do desfecho que é diferente. Mas vamos falar da crônica. A crônica, então, ela fala de coisas do cotidiano. Algum elemento, pode ser que tenha uma cena legal na cidade de vocês que aconteça ou vocês viram, né? E essa cena revele um pouco sobre a história de Sinimbu, sobre a história de vocês, sobre a imigração alemã, que é muito forte. Uma crônica também seria resgatar algum elemento de algum prédio histórico, o que que houve, por que que tem uma curiosidade, né? Então, é isso. Outra coisa, na literatura, como a gente trabalha com significado, a linguagem mais importante não é a linguagem denotativa, é a linguagem conotativa. A professora vai explicar, a professora Vera, para vocês isso. Trabalhem isso. O que é o conotar? É mais importante que denotar. Ou seja, quando eu trabalho com metáforas, é muito mais importante, ela é muito mais rica, né? Quando eu digo para você, a parede de tijolo, só tem uma interpretação. Eu sei o que é parede, né? E eu sei o que é tijolo. Pronto, acabou. Agora vocês imaginem quando eu digo assim: o amor é ferida que dói e não se sente, né? O amor é fogo que arde sem doer. Quantos significados eu tenho? Muitos. Então, quando eu escrevo literatura, quando eu escrevo crônica, é muito mais importante eu dizer, escrever desta forma, do que eu dizer a parede é de tijolo, né? Então, se eu quiser falar, por exemplo, a parede é de tijolo e eu estou na literatura, como é que eu poderia pensar e dizer da mesma coisa? A parede é de tijolo amarelo, né? Eu poderia pensar, por exemplo, assim, ó, a parede, quando reflete o sol, parece um amontoado de pequenos sóis, cada um com uma intensidade de luz diferente, né? Podia falar isso. Ou eu poderia dizer assim: a parede da minha casa
se parece muito comigo. Ela é um monte de pedacinhos de pedras de várias cores, assim como eu sou feito de emoções diferentes, de lembranças diferentes. Por exemplo, uma lembrança que eu tenho da minha avó quando eu era pequeno, e aí você começa a contar a história. Tá vendo? Então aí você está fazendo literatura, né? Não está fazendo jornalismo, né? Está criando metáforas, está criando significados. Eu queria mostrar para vocês como é que eu transformei histórias verdadeiras, tá? Aqui em linguagem literária, tá? Alguns recursos que eu usei aqui, por exemplo. Bom, na história do cavalo feio, vocês sabem que eu queria falar do trabalho infantil, mas eu usei a metáfora do roubo do cavalo e vou enrolando o meu leitor para ele pensar que o menino quer o cavalo para brincar, que é o que toda criança deveria fazer, né? Menos o nosso presidente que acha as crianças têm que trabalhar, não, crianças têm que ir na escola, crianças têm que brincar, né? Então eu fiquei enrolando, vocês leem essa crônica e vejam como eu vou enrolando, né? E contando a história dele, mas em nenhum momento eu digo que ele é um menino que trabalha, né? Eu fico fazendo você achar que eu estou falando que ele tem um cavalo, que é o amigo dele, que é para brincar. E no fim eu falo então, dizendo assim, ó, como é que eu só no fim eu entrego para o leitor. Em algum lugar da cidade o menino tenta esquecer a saudade do cavalo, né? Sem seu cavalo feio, ele e seu irmão mais novo puxam a carroça. Né? E depois eu digo, Diogo tem um feio para ajudar a sua família a catar lixo nas ruas e assim ganhar a vida. Mas isso eu só digo no fim, tá? Então eu vou trabalhando outras questões que é o quanto é bom a gente ter um cavalo para brincar, como é bom brincar, né? Para no fim eu dizer que ele não queria brincar. Outro exemplo parecido que eu vou escondendo do leitor a verdade é na crônica A Mulher. Eu falo a mulher, né? Vocês que já leram o livro, e só no fim eu digo que ela é mãe. É uma mulher que pega o filho, que vai levar para entregar para o delegado, e daí tu fica, nossa, o que essa mulher quer fazer? Pegar uma criança, levar para o delegado, e no fim você descobre que é a mãe. Então, é um jeito literário de eu esconder alguma coisa e eu trabalhar a metáfora da dor de entregar o filho para um delegado, da preocupação, né? Na casinha de bonecas, eu falo da gravidez na adolescência, mas eu não quero ser moralista nem religioso. Eu quero dizer, pensar para o meu leitor, com o meu leitor, que uma menina que engravida muito cedo, ela perde a infância. Tá? Daí eu comecei a pensar qual é uma metáfora da infância, uma coisa que signifique a infância para a menina, e eu vou falar e vou levar o meu leitor a pensar na metáfora, para depois descobrir que eu estou falando da gravidez. Então eu falo da casinha de bonecas, que representa a infância da menina, e o pai vem e destrói a casinha de bonecas. Na verdade, se vocês pensarem bem, eu estou falando uma coisa e estou dizendo outra. Eu estou dizendo, o pai destrói a casa de bonecas, mas quem destruiu a casa de boneca foi ela. Ela fica olhando a casa de boneca no jardim, caindo ao chão, que é a própria infância que ela perdeu. Entende? Isso é metáfora, tá? Outro lugar que eu uso a metáfora bastante é no jogo, tá? Do menino que morre. Eu uso a metáfora do tempo do jogo de futebol, né? São dois tempos. E eu falo do futuro e do passado. E no fundo você vai ver que o que eu quero dizer nessa crônica é que quando uma criança morre, o Brasil perde. Só que eu não digo isso, quando uma criança morre, o Brasil perde. Eu conto a história do Tiaguinho jogando futebol e imagino ele sendo um grande jogador de futebol e o Brasil perde na minha imaginação o que está acontecendo, depois você vai ver. Porque ele morreu com a bala perdida. Na minha imaginação, ele se torna um grande jogador e o Brasil perde a Copa. Ganha a Copa, né? Ganha por causa do Tiaguinho. Só que como o Tiaguinho não viveu para ser um grande jogador, o Brasil perde, né? E você vai descobrir que aquilo que eu digo que o Brasil ganha da Argentina não aconteceu. Então eu uso, para mim falar disso, que o Brasil
Sempre que uma criança morre, nós perdemos um cientista, nós perdemos um jogador, nós perdemos um escritor, nós perdemos alguém que pode salvar o mundo, eu uso o jogo, a perda do jogo, tá? O Brasil que ganha a Copa, na minha imaginação, mas na verdade o Thiaguinho tá morto e não vai jogar essa Copa. Então esse é um jeito que eu usei para contar essa história, tá? Deixa eu mostrar outras coisas para vocês que são legais para vocês pensarem. Na história das correntes, tá? Essa história aqui, eu usei um recurso no início para mostrar como a droga... eu podia escrever assim, a droga faz com que os jovens sejam animais. Aí eu conto tudo pro autor, pro meu leitor, né? Não, eu vou contar de uma forma, isso é uma coisa de literatura. Subtexto, a professora fala para eles do subtexto. É o que está por baixo. O que está por baixo disso? Eu não digo, mas eu faço de conta, né? Eu engano o leitor. Eu estou usando ironia, eu estou usando uma história para falar de outra. E como é que eu falo isso que a droga, o crack, faz com que a gente vire um animal? Quando eu descrevo no primeiro momento o cachorro na relação com o menino, em que o menino ocupa o lugar do cachorro, e o cachorro o lugar do menino. Outra, eu digo o nome do cachorro, porque o nome é uma coisa muito importante, nós sermos alguém, e não digo digo o nome do cachorro, que é Batman, e não falo do menino. Eu só vou falar o nome do menino no momento que ele se recupera da droga. Então esse é um recurso que eu usei, né? Então, quem está amarrado, quem é o cachorro no primeiro momento da história, é o menino. E quem que é o menino? É o cachorro que está livre, que corre, que brinca, que é o que o menino devia ser. Outra coisa foi usar a metáfora das correntes. Então, aparece uma primeira corrente que a mãe traz, que é o ferro, e a metáfora da droga. Depois tem a corrente de prata, que é a autoestima e a recuperação dele. E no fim, a corrente de ouro, que eu não falo, mas eu digo que entre ele e a mãe sempre foram muito fortes. Então, isso foi um recurso literário que eu usei para escrever essa história. Usei primeiro descrevendo o menino como se fosse o cachorro e o cachorro como se fosse o menino, tá? Usei a questão do nome, não dizer o nome do menino, escolhi não dizer por alguma coisa. E depois eu botar 3 correntes na história, cada uma com significado, tá? Então isso foi um recurso, uma invenção da minha cabeça para mim falar sobre as drogas, né? Deixa eu ver mais uma dica que tá terminando aqui o nosso tempo, daqui a um pouco vai cortar, eu não tenho mais memória no celular. Na menina Rapunzel, para mim contar a história da menina que vendeu o cabelo para ajudar o irmãozinho, eu fiz uma comparação com um personagem muito conhecido que era Rapunzel. Então isso também é uma coisa legal de se fazer, porque daí a pessoa que conhece a história de Rapunzel, ela já vai ligar a história do cabelo no próprio título, né? E vocês viram também que nessa história da Rapunzel, eu podia contar, é uma menina assim assado, ela vendeu o cabelo para ajudar o irmãozinho. Não, eu inventei. E aqui está o jeito metafórico, conotativo. Eu começo assim, ó. Se eu me transformasse em pássaro e saísse esta manhã, procuraria em todas as casas e apartamentos por uma menina. Uma fada me contou que há uma menina presa por uma bruxa numa alta de uma torre. A torre é muito alta, fica num castelo bem distante e a menina não consegue descer. Na verdade, eu estou usando a história da Rapunzel para dizer o drama da menina, o sofrimento dela estar presa numa situação que é ver o pai e a mãe tristes porque o irmãozinho precisa do dinheiro para fazer o exame e ela não consegue. Por isso que ela está presa, é uma metáfora. Por isso que eu digo que a gente mente, a gente inventa quando a gente escreve literatura, sobretudo na crônica, né? Então, para mim começar a minha história, tá? Dessa menina, eu falo do sentimento dela de estar presa, mas eu falo da Rapunzel que está presa na torre, tá? Tá quase terminando aqui, pessoal, o meu tempo, e eu queria dizer então aqui que eu usei a metáfora do pássaro, eu me imagino como um pássaro, e o narrador da história é o pássaro. Isso é um recurso legal também, vocês inventarem um narrador,
né? Pode ser um pássaro, pode ser um boi, pode ser um cachorro. Isso fica legal quando você escreve. Quem conta a história não é eu, né? Quem conta a história pode ser um velhinho que mora na cidade, pode ser as torres da igreja que conta a história, pode ser um cachorro que anda pela cidade de Sinimbu, pode ser um passarinho que conta essa história, pode ser o rio que conta a história, tá bom? Um grande abraço, espero que eu tenha ajudado vocês a escrever melhor crônica, tá? Tô com saudade de Sinimbu, adorei, quero voltar logo, me chamem logo, porque eu adorei vocês, adorei os trabalhos maravilhosos, ainda hoje eu lembro e uso como exemplo. Tchau, professora Vera, tchau, alunos, boa escrita, me mandem depois alguma coisa, se tiverem alguma pergunta também me mande que eu respondo. Tchau!